Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O reconhecimento dos povos indígenas, de suas características e direitos, faz parte de um conjunto de questões para as quais devemos estar muito e sempre atentos. O direito de ser indígena, embora pareça algo óbvio, está atravessado por um conjunto de fatores legais e culturais. Muitos povos indígenas não conseguem o reconhecimento da sua etnia. Para falar sobre o direito de ser indígena, hoje no Religare eu recebo a antropóloga, professora da PUC de São Paulo, Lúcia Helena Rangel. Lúcia, prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é todo meu. A nossa convidada esteve em Belo Horizonte para participar em julho do 32º Congresso Internacional da SOTER, com apoio da CAPES. O congresso teve como tema decolonialidade e práticas emancipatórias, novas práticas para a área de ciências da religião e teologia. Você já está seguindo o canal do Religare no YouTube? Procure pelo nome do nosso programa, Religare, Conhecimento e Religião. Inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Lúcia, você é assessora do CIMI. O que é o CIMI? O CIMI é o Conselho Indigenista Missionário. Ele é um organismo da CNBB, mas ele tem por finalidade uma missão junto aos povos indígenas no Brasil. Acho que uma característica muito importante do CIMI é a postura missionária do CIMI. É uma postura de solidariedade aos povos indígenas. Sim. O trabalho não é para os indígenas, é com os indígenas. E isso faz toda a diferença. Sim. O CIMI, quase 50 anos, né? Ele é do início da década de 70. Exatamente. De 72, 72 a data exatamente, da criação. Sim. Nós já estamos no 46 anos, né, que vai fazer agora. E como é que é o trabalho, assim, o dia a dia do trabalho no CIMI? Então, o CIMI, ele tem uma sede lá em Brasília, que é o secretariado, é um escritório relativamente pequeno, porque o trabalho do CIMI mesmo se faz nos regionais. São 11 regionais. Então, também tem uma sede do regional, que é relativamente pequena, e tem as equipes de área, que trabalham nas áreas, isto é, nas áreas indígenas. Então, sim, a equipe mora na cidade do interior, que é próximo, atende 2, 3 áreas ou mais, depende da região. E ela é multidisciplinar? Por exemplo, você é antropóloga, você participa como antropóloga, há distintas profissões atuando no CIMI? Há distintas, porque eu acho que a característica do missionário não é ser isso ou aquilo. Entendo. Mas tem gente que trabalha com saúde, sim, tem gente que trabalha com educação, tem gente que trabalha com agroecologia, enfim, os missionários vão se embrenhando nesses trabalhos conforme as suas habilidades, sim, ou os seus desejos. Tem um perfil de voluntariado? Tem um perfil de voluntariado, embora seja um trabalho remunerado. Sim, sim. Bem, quando a gente acompanha toda a questão relacionada aos povos indígenas, nós nos defrontamos sempre com inúmeros desafios. Né? Como é que você tem acompanhado esse trabalho junto aos povos indígenas, pelo reconhecimento, por respeito, também de entidades governamentais? Né? Como é que você vê a situação? Então, acho que tem uma trajetória e tem um complicador, que é o fato de o Estado brasileiro, ele era, até a Constituição de 88, o tutor dos povos indígenas. Portanto, só era indígena quem o Estado reconhecesse como tal. O SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que depois ficou com o nome de FUNAI, é o organismo do Estado que
demarcação de terras, que reconhece os povos, enfim, que presta assistência. Sim. E, portanto, tem esse negócio. Quem é que diz quem é índio e quem não é? Entendeu? É a FUNAI. É uma coisa complicada. E de 1988 para cá, muitas comunidades que estavam na clandestinidade, porque tinham medo de dizer que eram indígenas e serem escorraçados, expulsos dos lugares que estavam vivendo e tal, começam daí a conhecer os seus direitos e a reivindicar o direito, sobretudo, à demarcação de terras. E isso incomodou demais o Estado brasileiro, porque a FUNAI fala, não, isso daí não é índio, não. Isso daí é gente que está inventando. Está inventando. Coisa tão estranha, não? É, muito. Porque o Estado, ele inverte a posição. Ele não ouve, não é, o sujeito que está vivendo... Parece que primeiro acusa, do jeito que você está primeiro colocando. ele acusa, exatamente. E a pessoa tem que provar, então. Isso, aí a pessoa tem que provar. Que tipo de exigência a FUNAI apresentava ou apresenta ainda? Isso, aí assim, quando a FUNAI aceitava a reivindicação que o povo fazia por escrito, demandava, tal, a FUNAI criava um GT, um grupo de trabalho para fazer um levantamento e tal. Então, nesse GT tem uma figura central, que é a do antropólogo, porque ele vai fazer o levantamento histórico nos documentos e vai contar... O famoso laudo, então. O né? laudo antropológico. Sim. E vai localizar aquele povo e tal, e dizer qual é o nome daquele povo. Porque tem que ter um nome, senão o Estado não reconhece. Então, assim, é povo Pataxó? É povo Machacali? É povo Caingangue? É povo... Senão, o Estado não reconhece. Então, é uma luta mesmo. Sim. Por reconhecimento. Há um processo aí, então, né? E tem um processo e, assim, o que menos vale é a palavra da comunidade. Mas para o antropólogo, não. Para o antropólogo, a palavra mais importante é a da comunidade. Eles têm uma história para contar. Quer dizer, o antropólogo vai partir de onde? Vai partir da história que Sim. os membros da comunidade contam. Né? Mas ele tem que transformar isso num texto todo formal e tal, para que o Estado reconheça. Sim, bom, há alternativas a esse processo de reconhecimento? É demandado pelo Estado, então. Há alternativas a essas exigências? Sim, o que as comunidades têm feito é uma coisa que o Estado não gosta, mas ele tem que acabar aceitando. Já que o Estado fica com essa burocracia toda e demora para constituir GT e tal, eles ocupam a terra. Né? Eles ocupam a terra e daí passam a dizer, é aqui que a gente vivia, é essa a nossa terra e tal, e já vão também tomando providências. Né? Os índios, não é que eles contratam, mas eles pedem apoio de antropólogos, não é? Que vão estar ali já promovendo um estudo para sustentar os argumentos. Né? E também, numa dessas, os missionários do CIMI são bastante solicitados para dar apoio às comunidades que estão nesses processos de retomada das suas aldeias. Sim. É uma vida difícil, né? Desde aí a invasão, né? Lá de 1500. Então, porque nesse processo você tem uma coisa que é assim, o povo vivia aqui, aí veio o colonizador, empurra ele para lá, aí ele vai para lá, aí passam 2 séculos, aí vem uma nova frente econômica, que chega ali e fala, não, é aqui que eu vou fazer o empreendimento, empurra de novo. Então,
é uma pressão sobre os povos indígenas muito grande e que não para, porque no primeiro você tem uma pressão, depois acalma, né? Acomoda, digamos. Mas só que dali um século, dois, vem outra. Sim. Ou 50 anos depois, vem outra. Né? Então, é um processo... Aí, no caso, os povos indígenas que viveram no litoral receberam, assim, em primeira mão ali a força do colonizador, foram os primeiros a se deparar com... Sobretudo aqui, no sul, no extremo sul da Bahia, né? Nessa região que é a região do descobrimento. Né? Então, ali tem a primeira... força, né? Mas que é uma força que se tornou uma coisa estranha, assim, porque foram, na verdade, os padres que acabaram ficando nesses lugares. O colonizador não ficou ali, ele foi procurar alternativas. Quando resolveu plantar cana-de-açúcar, ele subiu, ele foi lá para Pernambuco, né? Pernambuco é modo de dizer, mas... Hoje, Pernambuco. Para aquela região, foi plantar cana-de-açúcar. E aqui, no sul da Bahia, ficaram os padres. Sim. Capuchinhos, enfim, vários... Vamos continuar sobre esse assunto daqui a pouco. Hoje, no Religare, eu recebo a antropóloga Lúcia Helena Rangel, ela é professora da PUC São Paulo. Estamos falando sobre o direito de ser indígena. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos já.